Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Muito boa noite, família Soma. Como que vocês estão? Todos bem? Todos bem mesmo? De verdade? Alguns que estavam cantando meio fraco antes, eu acho que tem alguns meio mal aí. Ó, o Vitor já está sinalizando ali. Vamos orar pelo Vitor depois e vai sair daqui curado já. Amém? Isso aí. Gente, eu quero dizer para vocês que eu estou muito alegre. E deixa eu começar dizendo que eu estou alegre de verdade. Essa semana nós tivemos GC Pastoral. E o pastor Daniel me chamou a atenção para um detalhe. Ele disse, cara, tu fala que tu fica alegre com o pessoal, mas tua cara não diz a mesma coisa. Eu tô alegre, eu juro para vocês que eu tô muito alegre. Com toda a alegria do meu ser. Esse sou eu alegre, ok? Acreditem, essa é a minha alegria máxima. É o máximo que vocês vão ver eu no meu estado alegre. Tô brincando, mas eu estou alegre mesmo. Para mim é uma honra estar junto com o povo de Deus, para cultuarmos o nome dele. E afinal de contas, ele viveu a vida que nós não conseguimos. Ele venceu o nosso maior inimigo, o nosso Davi, venceu o nosso Golias, o mundo, o pecado, a carne, o diabo. E por causa dele, nós estamos aqui hoje, amém? E por causa disso, nós estamos percorrendo aí a palavra de Deus. E nós estamos entrando hoje, com muita alegria, na última série das séries catequéticas. Vocês sabem, nós passamos já os 10 mandamentos, nós percorremos a oração do Pai Nosso, e agora, hoje, nós iniciamos o Credo dos Apóstolos. Cara, mas isso não é uma coisa de católico? Como é que é isso? Eu nunca vi isso numa igreja evangélica. Fica tranquilo, isso aqui é da igreja cristã. Seja ela católica, seja oriental, seja evangélica, protestante, faz parte do cristianismo. E basicamente, eu quero que nós vejamos isso. Por quê? Porque em toda a história da igreja, o cristão, ele aprendeu a sua fé nesse tripé, nessa tríade, 10 mandamentos, oração do Pai Nosso e o credo dos apóstolos. Ok? Deixa eu te perguntar de início, tu acha que entende, ou tu acha que entendeu o que é o início de uma vida quando tu pega um bebezinho no colo? Eu, esses dias, estraguei a relação da Laís com a Rebeca, porque eu falei assim, deixa ela crescer um pouquinho, depois volta nas fotos dela recém-nascida, e tu vai ver como não era tudo aquilo. Eu acredito, eu tenho uma teoria comigo. Os pais, quando o filho nasce, o bebê nasceu, e o pai viu, a mamãe viu o bebê, eles têm uma hipnose, eles estão debaixo de uma embriaguez, que eles não respondem por si naquele momento, quase que algo pecaminoso, porque eles perdem o domínio próprio, e eles acham aquilo ali bonitinho. Cara, depois tu vai ver as fotos, não dá para entender como que tu achou aquilo bonito. Não faz sentido. Para mim, nós, 12 anos atrás, a Sofia nasceu, e na hora, assim, começa que o nascimento dela já foi diferente dos demais, né? Ela nasceu com um probleminha no quadril, então eu me assustei, na hora eu pensei, meu Deus, vai ser sempre assim. Daí depois eu fui ver o rostinho dela, coisa mais linda, aquele bebezinho chorando, né? O bebê só chora e mama e caga. A vida do bebê é essa, né? Coisa boa. E ainda acha ruim, às vezes, quando demora um pouquinho. E para mim era algo lindo demais, a Sofia, aquela carinha. Depois passou alguns meses, eu fui ver as fotos de novo e eu, meu favor, de onde? De onde surgiu isso aqui? De onde? Nasceu amarrotada, esqueceram de passar.
que aconteceu? Coitadinha. Depois eu fui ver as outras, são todas assim. Aí eu fui ver o filho dos outros, bebezinhos, quando nascem. Aí eu percebi, não, são todos assim. Que é dos outros, aí tu pode, né? Tu percebe que o teu filho não é bonitinho quando as pessoas chegam e dizem, que coisinha mais querida. Cuida. Falou isso, tu já pode saber, não é bonito. Não é. Que coisinha mais fofinha. Não é bonito. A pessoa vai dizer, que bebê bonito, que lindo esse bebê. Ou então ela vai dizer, que queridinho. Daí tu se prepara, porque não é tudo que tu está pensando. Ok? Mas, por que eu estou falando isso? Porque a gente acha que entende algo de uma vida nascendo quando pega um bebê no colo. Na verdade, nós entendemos um pouquinho mais uma vida quando nasce, quando a pessoa diz assim, eu creio. Ali é o início de uma vida, um novo nascimento. Quando a pessoa confessa com sua boca, eu creio. Ali ela está de fato mostrando que nasceu de novo. Ali nós estamos vendo um novo nascimento. Então, toda a vida em Cristo, toda jornada cristã, ela inicia com essas palavras, eu creio. E basicamente isso é o que nós veremos agora. De agora em diante até beirando o fim do ano aí, querendo o Senhor, nós vamos percorrer o credo dos apóstolos. Então, vamos de novo recitar o credo? Vamos lá? Vocês lembram do decor, hein? Não vão nem passar, ok? Se tu errar, vai ficar feio para ti. Vamos lá? 1, 2, 3. Creio. Ó, já deu errado. Já viu? Viu o que eu falei? Viu? Vamos de novo. Vamos lá, no 3, bem alto. 1, 2, 3. Creio. Agora. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Coisa linda isso, né? Coisa linda. Iniciou como um Escort álcool 92, mas depois embalou, né? Discord, o Chico entende bem, então ele sabe do que eu estou falando. Iniciou, mas depois foi aos trancos e barrancos, mas embalou. Coisa boa, coisa linda. O que é isso aqui? O que é o credo dos apóstolos? É o resumo da fé cristã. Então, quando tu quiser resumir aquilo que tu crê, tu recita esse credo. Esse credo aqui, ele é conhecido como símbolo, ou symbolum, do latim. Eu estou falando latim já, obrigado, de nada. Símbolo da fé cristã. Um dos símbolos, obviamente, mas ele é conhecido como símbolo, ou símbolo dos apóstolos, que é um resumo da fé apostólica, a fé que nós recebemos. O que tem de importante nisso aqui? Primeiro, a historicidade. O credo dos apóstolos, ele é usado há mais de 1000 anos. Obviamente que o nome é dos apóstolos, não quer dizer que os apóstolos foi quem criou, os que criaram esse credo, ok? Apesar de alguns, em algum momento da história, já terem achado que foi, mas não foi. Esse credo ele é conhecido nesse formato, pelo menos, desde o ano 700 depois de Cristo. De lá para cá, é como ele é conhecido, é como ele vem sendo usado, nesse formato que nós conhecemos hoje. Então, por muito tempo ele está aí percorrendo o cristianismo e nós recebemos, é um legado, é uma herança que nós recebemos e que nós devemos usar, porque ele é um resumo da fé, é um resumo daquilo que os cristãos creem. E aqui deve ficar bem claro por que eu falei antes da fé católica, oriental, a fé protestante, porque isso aqui é um resumo do que todo cristão crê e precisa crer. Isso aqui é um resumo da fé do qual todo aquele que se diz cristão deve concordar e deve aceitar. Entendido? O credo dos apóstolos é esse legado. Tanto que
É tão importante que teve gente que já morreu por causa disso. Teve crente cristão que perdeu a vida defendendo isso aqui. Nós vimos um exemplo. Os discípulos, os irmãos Lollardos, os discípulos de John Wycliffe, foram irmãos, tem aí na história pelo menos 7 irmãos. Um era sapateiro, o outro, enfim, gente comum como nós, que perdeu a vida. Por quê? Porque começaram a ensinar os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso e o credo dos apóstolos em inglês. E não era possível, não era permitido. E ao fazerem isso, ao teimarem em fazer isso, eles acabaram morrendo. Foi ceifada a vida desses irmãos. Então, isso aqui é muito importante para nós entendermos o que é a fé que nós cremos. E a época que a gente está vivendo, convenhamos, precisa disso, né? Precisa. Pergunta para um cristão, vai num cristão comum, vai num cristão que frequenta a igreja há 20 anos e pede para ele resumir a fé que ele tem e ver se vai sair isso aqui. E ver como é que é a fé da pessoa, se ele sustenta a fé que ele tem. E veja que isso é um mandamento. Pedro fala lá no capítulo 3, versículo 15, que nós devemos estar prontos a defender a esperança da fé que há em nós. Então nós temos que saber isso aqui. Amém? Então eu quero começar com o primeiro termo desse credo. Então vamos lá. Creio. E nós vamos ficar nisso aqui hoje. Hoje nós vamos ficar só nessa palavrinha aqui. Ok? O que significa crer? O que nós dizemos? O que nós confessamos? Por que nós usamos esse termo, creio? Por que isso? Porque nós precisamos entender isso para partir disso na nossa confissão de fé. Vamos lá? Em primeiro lugar, crer é um ato de rebelião. É um ato de rebelião. Nós estamos confessando que cremos, que nós cremos em alguma coisa. Nós temos fé em alguma coisa. É isso que nós estamos dizendo. Em primeiro lugar, então, é um ato de rebelião. A fé não é só um pensamento positivo. Não é. Grava isso aqui. Presta atenção aqui. A fé não é pensamento positivo. A fé não é tu ter palavras positivas, palavras que vão trazer boas coisas. Nós não somos desse time. E hoje tu vai ver muito isso. Não, tu tem que pensar positivo. Tu tem que pensar positivo. Cuida com o que tu fala. A palavra tem poder. Cuidado com o que tu diz. E realmente a palavra tem poder. A palavra tem poder de ferir, de consolar, de confrontar, de apaziguar. A palavra tem poder disso. A palavra não tem poder criativo. Não há como nós dizermos alguma coisa e do nada surgir uma situação por causa disso. Deus pode, ele consegue. Nós não. Então, fé vai muito além do que tu ter pensamento positivo. Vai muito além disso. Não é, basicamente, tu ter uma ideia, um pensamento de que as coisas deram certo. Não é isso. Olha comigo aí, Hebreus. Hebreus capítulo 11, dos versículos 1 ao 3. Vamos usar a Bíblia hoje? Vamos lá? Hebreus capítulo 11, versículos 1 ao 3. Diz assim o texto. Se alguém não tem Bíblia, pode ler na projeção. Se tu tem Bíblia e está lendo na projeção, eu quero que tu perca a visão. Tô brincando. Não devia ter falado isso, tá? Mas usa a tua Bíblia aí. Hebreus 11, 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então o que é fé? É uma certeza. É uma convicção. Fé é tu ter convicção de algo. Então quando nós confessamos, creio, tu está dizendo, isso aqui para mim não há dúvida. Nisso aqui para mim é uma certeza que eu tenho. Eu sou convicto com relação a isso aqui que eu vou passar a falar. O credo dos apóstolos é nós afirmando, a minha fé está baseada, fundamentada nisso aqui. É isso que nós estamos dizendo. O credo, ele era o maior ato de rebelião.
antigamente, na igreja antiga. O credo, ele era tanto o maior ato de rebelião quanto de lealdade. Porque se tu ler 1 Coríntios, por exemplo, os cristãos diziam o quê? Cristo é... Alguém lembra? Cristo é Senhor. Mas quem era chamado de Senhor na época? César. Ou seja, você estava no Império Romano, que todo ele era submetido ao imperador, César, e César era chamado de Senhor. E o cristão, ele erguia sua voz e dizia, Cristo é Senhor. Ele está se rebelando contra essa submissão devota, contra essa devoção, essa idolatria a César, e está demonstrando, confessando lealdade a Cristo. O credo é o maior ato de rebelião. A confissão em Cristo, a confissão da fé em Cristo, a confissão de Cristo como Senhor, é o maior ato de rebelião do cristão. Porque tu está dizendo que a tua lealdade, ela é a uma pessoa só. É só Cristo Jesus, Senhor. Amém? Olha comigo aí, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, verso 3, diz assim: por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou chamar Jesus de maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que é isso? É a pessoa colocar sua vida em risco e negar que César é Senhor e dizer que Cristo é Senhor. O cristão, no período da igreja primitiva, muitas vezes ele precisou chegar diante de um altar e ele era obrigado a negar Jesus e confessar que César era Senhor. E ao chegar nesse altar, porque César era idolatrado, ele era um deus no Império Romano, muitas vezes ele chegava e ele continuava afirmando, Cristo é Senhor. E muitos perderam suas cabeças por dizer isso. O que nós estamos recebendo hoje aqui, o que nós estamos começando a estudar hoje aqui, esse credo, esse legado que nós recebemos, ele é fruto de sangue vertido pelos nossos irmãos. Irmãos nossos derramaram seu sangue, perderam suas cabeças por confessar isso aqui. Por confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nós estamos dizendo que a nossa lealdade, a nossa submissão é a Jesus. Não há nenhum homem acima de nós, não há nenhum governo acima de nós que chegue acima da autoridade em nossa vida do que o próprio Jesus. Nós estamos dizendo que a autoridade máxima em nossa vida é Jesus. Nada se compara a Ele em questão de autoridade. Ele é Senhor. E Senhor quer dizer autoridade máxima. Senhor quer dizer que nós somos servos dEle. Nós somos escravos dEle. Nós pertencemos a Ele. É isso que estamos dizendo quando confessamos o credo e chamamos Jesus de Senhor. Então, lembre-se disso. Isso é muito importante. Tu não deve lealdade ao governo César. Tu não deve lealdade a ideologias. Apesar de nós aqui, de leve, né? De levinha, de dar às vezes umas pancadinhas na esquerda, ok? De leve, né? Merecia muito mais. Enfim, a gente não tem lealdade à ideologia. Não é direita, esquerda, não é machismo, feminismo. Não tem ideologia que receba a nossa lealdade. Não há político que receba a nossa lealdade, a não ser Jesus. Ele sim é digno da nossa fidelidade, da nossa lealdade. Amém? Jesus é merecedor. E se não for assim, ele nem quer. Tanto que ele fala em Lucas 14, Jesus vai falar nos evangelhos, se tu não estiver disposto a entregar tua vida a isso aqui, nem vem. Nem vem, porque daí não é para ti. Jesus é o único merecedor. Não há nada que mereça, que deva receber a nossa fidelidade. Cultura, nada disso. Ok, gente? Amém? Em segundo lugar, o que significa crer? Significa uma confissão pública e comunitária. Significa que a fé cristã é uma confissão pública. A nossa confissão
é uma confissão pública de fé. O que é o batismo? E se Deus quiser, essa é a última série catequética, mas, querendo o Senhor, ano que vem, nós teremos algumas minisséries, séries rápidas sobre missão, os sacramentos ou as ordenanças, e nós vamos ver que a fé cristã, quando envolve os sacramentos, as ordenanças, ela é uma fé pública. A ceia do Senhor, que nós vamos participar depois, é algo público. Tu não leva para casa e dentro da tua casa tu participa da ceia. Não, é o corpo reunido. A fé é algo público. O batismo é uma confissão pública de fé, tanto que ao ser batizado, geralmente a pessoa que é batizada ela é questionada. Tu crê no Senhor Jesus? E ela deve verbalizar isso, creio, para receber o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque é uma confissão pública. Assim a igreja reunida, quando está junta, esse creio, ele passa de creio para cremos. Porque é uma confissão pública de fé desse povo que crê. Entendido? Nós estamos juntos num coro, nós estamos juntos dizendo que cremos. Isso aqui é algo em que todos nós acreditamos. Não é eu que creio assim. O credo dos apóstolos não é uma fé particular do Leandro, não é uma fé do Vitor, é uma fé do cristianismo, é uma fé cristã. Nós cremos nisso aqui. Então, nós precisamos entender que mesmo que o credo exija uma resposta individual, individualmente nós precisamos dizer creio. Mesmo exigindo uma resposta individual, ainda assim, ele é uma confissão de fé comunitária. É a igreja que diz, nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e por aí vai. É uma confissão pública e comunitária. Olha comigo aí, tu está em 1 Coríntios ainda, né? Passa, vai para 2 Coríntios, vai lá em 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios 9, versículo 13. 2 Coríntios 9, verso 13. Paulo está escrevendo ao povo de Corinto. E ao escrever ao povo de Corinto, ele diz assim: na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Veja, é a confissão que vocês fazem. É uma confissão da igreja. A igreja local, a expressão da igreja universal. Essa igreja aqui, esse grupinho aqui, esse povo que se reúne todo domingo às 18 horas na rua 25 de julho, 1280, ele confessa algo. E o que nós confessamos? A fé em Cristo Jesus, ou a fé no Deus Trino, como nós veremos durante o credo, como resumo da nossa fé. Entendido? A fé é algo comunitário, por isso Paulo está dizendo ao povo de Corinto, a fé que eles confessam, a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Então, 3 coisas aqui, 3 necessidades que a gente precisa e que nós aprendemos com o credo. Três necessidades que nós temos aqui. Primeira delas, nós precisamos de um resumo do que a Bíblia ensina. Cara, deixa eu explicar, hoje eu estou praticamente um coach. Hoje eu estou cheio dos 3 isso, 3 aquilo, 7 isso, tá? No final vou ter, fica até o final que tu vai ver 3 passos para felicidade plena. Hoje eu tô que tô. Te prepara. Em primeiro lugar, nós precisamos de um resumo daquilo que a Bíblia ensina. Levanta a mão, por favor, quem conhece os 66 livros da Bíblia, decore salteado e sabe explicar de capa a capa. Quem pode? Ninguém? Eu também não, eu não vou levantar a mão. Ninguém sabe. Ninguém é capaz de levantar a mão e dizer, eu entendo tudo que está nesse livro aqui. Não há nada que foge ao meu conhecimento. Eu sei explicar tudo, eu sei relatar tudo, eu sei ela decora. Não tem. Ninguém sabe. Por isso que é bom que nós tenhamos esse resumo. É necessário que nós tenhamos esse resumo. Um resumo fiel daquilo que nós cremos. Não só qualquer resumo, mas um resumo fiel. Um resumo daquilo que é útil
Não tem, por exemplo, creio na Bíblia. Tu já percebeu que o credo não tem isso? Tu te deu conta de que quando tu está confessando o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e papapá. Não tem em nenhum momento creio na Bíblia? Percebe isso? Por quê? Porque o credo, ele se origina da Bíblia. O credo, ele parte da Bíblia. Ele é um resumo do conteúdo em que nós cremos. Por isso. Então nós precisamos de um resumo fiel daquilo que nós acreditamos. Amém? Em segundo lugar, a segunda necessidade, nós precisamos de um padrão firme. Um padrão firme. O que é isso? Nós precisamos ter algo sucinto, objetivo, que nos ajude a reconhecer o cristianismo verdadeiro, o cristianismo genuíno, do falso cristianismo, daquilo que é herético, que é heresia, daquilo que é falso ensino. Nós precisamos de um padrão que defina ou nos ajude a definir e rejeitar aquilo que é falso e acolher o que é verdadeiro. O credo, ele serve para isso. Nós temos esse padrão no credo dos apóstolos e por meio dele nós podemos dizer, todos que confessam isso aqui são nossos irmãos. São irmãos. O credo não é tudo que nós precisamos crer, mas ele é o mínimo que nós precisamos crer. Entendido? Ou seja, ele é um instrumento, ele é um termômetro que nos ajuda a entender o que é genuíno e o que é falso. Em terceiro lugar, nós precisamos seguir a ordem de Jesus. Olha aí Mateus 28 comigo. Mateus 28, no finalzinho do capítulo. Versos 18 ao 20. Mateus 28, 18 ao 20. Diz assim o texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. O que diz aí? O quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós temos o dever do discipulado. É ou não é? A igreja tem o dever de discipular, fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinar os outros a guardar tudo o que Jesus ensinou. O credo, ele serve para isso. Para nós ensinarmos os novos na fé. É por meio dele, como eu disse antes, nós temos um tripé para os novos convertidos ou para os filhos. Nós temos essa tríade para o novo cristão, que é os 10 mandamentos, oração do Pai Nosso e o credo dos apóstolos. O resumo da fé. Tu ensinando isso aqui, cara, a pessoa ela já tem a base da fé cristã. Ela já tem o mínimo que ela precisa para saber afirmar, defender no que ela acredita. Entendido? Então, nós precisamos de um resumo do que a Bíblia ensina, nós precisamos de um padrão firme e nós precisamos seguir a ordem de Jesus. E o credo, ele serve para esse propósito. Por quê? Porque um cristianismo sem doutrina, sem ensino, ele contradiz diretamente isso aqui que Jesus ordenou. Isso que Jesus mandou. E vocês vão ver, vocês vão achar por aí alguns que dizem assim, não há credo a não ser Jesus. Tem uns anticredo, tem uns que não querem que seja usado credo nenhum. Nem esse, nem nenhum outro. Mas, ao dizer isso, a pessoa já está confessando um credo. Eu creio que não é necessário credo. Entende? Nós temos, necessariamente, se tu diz eu creio em Jesus, pronto, já está confessando um credo. Nós, então, temos esse aqui que nós utilizamos. Em terceiro lugar, o que significa crer? Significa uma confissão de fé. Não somente uma confissão pública e comunitária, mas uma confissão de fé. Eu disse que o credo é uma
revolução, né? O credo é um ato de rebelião, melhor dizendo. E aqui eu quero que tu entenda 5 coisas que o credo, que a fé, melhor dizendo, a fé cristã é para nós, na nossa vida, e como nós devemos reagir a isso. Então, em primeiro lugar, a fé é um ato de rebelião. Nós vivemos aqui, principalmente no Ocidente, né? Nós vivemos um período de revolução cultural. Você já ouviu falar esse termo, revolução cultural? Nós estamos vivendo um período assim. O que é isso? Toda a cultura que nós temos, e a nossa cultura, ela é uma cultura judaico-cristã, ok? Ninguém pode negar, isso aqui é fato. Toda essa cultura, ela vem sofrendo uma tentativa de desacreditar, de descrédito, ou de desfazer ela. A ideia dessa revolução cultural é fazer com que tudo que é fundamentado numa cultura judaico-cristã seja desfeito. Não vale mais, não presta. E nós, com essa fé que nós temos, nós estamos nos rebelando. Agora é a nossa vez de revolucionar, de nos rebelar. Como que nós fazemos isso? Confessando. A nossa fé é isso aqui. Eu creio em Jesus. Eu creio no Deus Trino. Eu creio. E ao dizer eu creio, tu está se rebelando. Sabe por quê? Você nunca viu que nós estamos vivendo num período do relativismo? Ah, todo mundo tem sua verdade. Ah, tu acredita nisso, mas essa é a tua verdade, não é a minha. Vocês já viram esse período de relativismo? Sim ou não? Quando tu diz assim, não, eu creio nisso aqui, tu está dizendo para mim, esta é a verdade. O que não é concordante com isso aqui, ou que não é originado nisso aqui, é mentiroso. E tu falar isso hoje é um ato de rebelião. Tu dizer hoje a verdade é absoluta, hoje é um ato de rebelião total. Tu falar que tu acredita em algo e isso ali é a verdade. Tu não, por isso que eu digo, eu falo para os irmãos aqui, falei no GC há poucos dias, tu não pode evangelizar e dizer, para mim Jesus é Salvador. Não, tu não diz para mim, negão. Por quê? Porque não é para ti, não é relativismo. Jesus é Salvador. É uma verdade, é um fato. A pessoa pode aceitar ou não, mas é uma verdade, é algo absoluto. Entendeu? Nós não estamos lidando com relativismo. Ah, tu tem a tua verdade, eu tenho a minha. Para mim, Jesus é Salvador. Para mim, é a única salvação. Não. Ninguém quer saber para ti. O importante é a verdade. Qual é a verdade? É que Jesus salva. Isso é a verdade. Amém? Nós não podemos ceder a isso. Então, se tu quer jogar esse jogo, seja um rebelde. Diga, eu creio. Eu creio na fé bíblica, na fé cristã. Ela é a verdade, nada mais. Tudo que contradiz, tudo que vai contra é mentiroso, é diabólico. Faz isso, tu vai ter vários amigos. Os teus colegas vão querer todo dia ir na tua casa. Em segundo lugar, um detalhe ainda, quanto a isso aqui. E também é importantíssimo. Nós cremos num Deus trino. Nós cremos num Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos num Deus que é a trindade, um Deus trino. Ou seja, crer é a coisa mais importante que alguém pode fazer. Crer nesse Deus. Entenda, não há nada mais importante que tu possa fazer do que dizer, eu creio em Deus. Eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quer ver? Olha, abre Atos aí. Abre em Atos 16. Atos 16, versículo 29. Lembram? Paulo está preso e eles estão cantando, eles estão louvando o Senhor. Quem é que está preso, prestes a até morrer, possivelmente, e começa a cantar? Só tem que ser muito louco para isso, né? Paulo está preso, do nada acontece um tremor lá que cai tudo, eles se veem livres, soltos. Acontece que eles não fogem, eles ficam ali. O carcereiro, quando se dá conta, ele acha que todo mundo fugiu. E ao achar que todos fugiram, ele está prestes a se suicidar. Ele vai puxar a espada e vai cometer suicídio.
e eu tenho que cuidar para falar isso hoje, né? Nós estamos em setembro amarelo, então eu tenho que evitar falar suicídio. E eu vou cuidar para não falar suicídio, tá? Prometo que não vou ficar falando suicídio. Acharam Atos? Atos 16, versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Versículo 30. Depois, trazendo-o para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Presta atenção nisso aqui. O que deve ser feito para ser salvo? Versículo 31. Eles responderam: creia. Está aí na de vocês assim? Está na Bíblia de vocês? A de vocês está assim? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Creia no Senhor Jesus. O que tem de mais importante que tu pode fazer? Crer. O que há de mais importante para ti, para ser salvo? Crer. Crer. Creia. Creia no Senhor Jesus. Em segundo lugar, então, a fé é uma autodenúncia. Se nós confessamos que cremos em Jesus, nós estamos dizendo o quê? Que Ele é o nosso Salvador. Por quê? Não é porque nós somos incapazes de nos salvar? Sim ou não? Se nós estamos dizendo Jesus é Salvador, Jesus é Senhor e Salvador, logo, nós estamos confessando, admitindo que nós somos incapazes de nos salvar. É uma autodenúncia. Quando tu diz creio, tu está se autodenunciando, tu está dizendo eu sou incapaz de me salvar. Eu sou incapaz de fazer algo pela minha própria salvação. Eu dependo de alguém, eu dependo que outro venha, alguém que seja homem e que tenha o valor de Deus, que consiga atingir o padrão de Deus, o padrão da lei de Deus, para que eu possa ser salvo. Esse é Jesus. Nós estamos admitindo que somos incapazes e que dependemos da graça de Deus. Em terceiro lugar, a fé é um dom. A fé é um presente concedido e sustentado por Deus. E a gente vai ver isso pelo livro de Atos o tempo todo. Atos 11, 18, 13, 48, 16, 14. Efésios 2, versos 8 e 9. Hebreus vai mostrar isso para nós. A fé é um dom. Nem isso nós conseguimos gerar. Nem a própria fé nós somos capazes de produzir. Nós precisamos que Deus conceda fé a nós. Nós precisamos que Deus, o Deus Espírito, venha até nós e mude a nossa natureza, mude o nosso coração. Nem a própria fé nós somos capazes de produzir. Nós dependemos de Deus, por isso ela é um dom que Deus nos concede. Em quarto lugar, a fé é uma decisão pessoal. A fé é uma decisão pessoal. Presta atenção aqui. Ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. Todos nascem crendo em Deus. E eu vou dizer mais. Todos têm um Deus. Todos, sem exceção, até o ateu. Mesmo que em última instância ele seja o seu próprio Deus. Ele seja o padrão de realidade, padrão de verdade. Ele seja a fonte de autoridade. Ele é o seu próprio Deus. Mas todos têm um Deus. A questão é em que Deus tu crê. A questão é em que Deus tu tá, a que Deus tu está servindo. A que Deus tu está atribuindo a tua fé e o teu sacrifício, logo o teu culto. A que Deus tu está fazendo isso? Alguns fazem ao Deus da própria vontade. Paulo fala em Filipenses, lembram? Ao próprio ventre. Alguns servem ao Deus pornografia e sacrificam casamento, família, por causa desse ídolo, desse Deus. Alguns servem ao Deus trabalho. Alguns servem ao Deus sonho de carreira, de casa própria, seja o que for. Tem muitos deuses e todos servem a um Deus. A questão é, a que Deus tu está servindo? E nós estamos confessando. A fé é uma decisão pessoal. E implica em Deus gerar fé em nós. Mas nós respondemos com uma decisão pessoal. Por isso que não é errado nós dizermos que aceitamos Jesus. Né? Tu pega o pessoal mais reformadinho aí, tu pega o pessoal mais, os amiguinhos do Leandro, por exemplo, que eu não vou falar o nome,
Mas ele sabe de quem eu estou falando. Se falar isso pro cara, ele vai querer brigar, ele vai me dar um soco. Então por isso que eu nem falo, na frente dele pelo menos. Porque eu não quero brigar com o presbiteriano. Não devia ter falado. Eu não devia ter falado isso. Mas o que é isso? Eles vão dizer, quem é tu para aceitar Jesus? A fé exige uma decisão pessoal. Exige uma resposta à ação de Deus. Entendeu? A questão é, tu serve a um Deus. Resta tu saber qual. Resta tu discernir qual. Amém? O Leandro não gosta muito quando eu falo do amigo dele, mas enfim. Seguimos. Em quinto lugar, a fé é exclusiva ou exclusivista. A fé é exclusiva. Deus não aceita nenhuma reivindicação de rivalidade. Lembram do primeiro mandamento, dos 10 mandamentos? Lembram? Não terás o quê? Outros deuses diante de mim. Deus está dizendo, deixa eu te explicar uma coisa. Tu quer servir? Quer? Então vai. É ele ou eu. Não é e. Não tem e. Eu e mais alguma coisa. A fé cristã é desse jeito. Ela é exclusivista. Nós não... cara, eu acho admirável a postura do Francisco e a Paloma um ano atrás, quando a Aurora estava naquela situação que nós estávamos de coração apertado. Lembram disso? E as pessoas diziam, eu vou orar aqui aos meus orixá, eu vou orar aos meus ogum, sei lá mais o quê, e vinham com esses vários nomes diferentezinhos para demônio, né? Vários nomezinhos diferentes, assim, que as pessoas vão... Só para não dizer demônio, eu vou orar para o meu capeta aqui. Só isso, é só um outro termo para a mesma coisa, né? Mas eles diziam, vou orar, daí eles diziam, não. Com um sorrisinho no rosto aí, né? Muito obrigado, mas não. Oração para demônio a gente não quer. Muito obrigado. A fé cristã é exclusivista. Ela é exclusiva. Deus não aceita rivalidade. Deus não aceita dividir com outros. Por isso que ele fala, Isaías, Hebreus fala, a glória ao Senhor é unicamente a Ele. Entendido? Amém? Então vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho. 4 exigências individuais da fé confessada no credo. Porque se nós confessamos, logo nós estamos dizendo o credo ele exige algumas coisas. Tem aqui pelo menos 4 exigências. E eu quero que nós passemos rapidamente por elas. Em primeiro lugar, aceitação. Se nós confessamos, se nós dizemos que cremos, eu creio, nós estamos dizendo que aceitamos o fato de que Deus existe. Creio em... Bonitinho assim, fazendo os bebê naná. Gente, creio em... Isso aí, foi bom ensaio. Vamos valendo agora? Creio em... Amém. Foi quase bonito. Vamos de novo. Creio em... Deus. Isso aí. Muito bom. Nós estamos admitindo um fato. Deus existe. Deus existe. Nós aceitamos isso. O credo, ele exige de nós, o primeiro passo, a primeira coisa, aceitação. A primeira coisa que o credo exige, ao confessarmos o credo, ao dizermos eu creio, tu está dizendo creio em Deus. Ou seja, eu aceitei o fato de que existe Deus. Eu aceitei o fato de que há esse Deus aqui que eu estou confessando. É isso que nós estamos admitindo. Nós aceitamos os pontos centrais da fé cristã. Nós aceitamos, e isso aqui é algo que se espera que todo cristão aceite, defenda, creia. Como eu disse, isso aqui é algo que une todos os cristãos, independente de qual seja. Se o cristão confessa isso aqui, ele está unido nessa fé basilar. Então, nós aceitamos esses pontos centrais da fé. Creio em Deus. E a partir de então, passa-se a explicar que Deus é esse. Em segundo lugar, a segunda exigência é confiança. Não só admitir então que Deus existe. Veja,
não basta tu dizer, eu aceito, ok, essa verdade eu aceitei, eu entendo, agora eu aceito, eu acredito, Deus existe. Sabia que... deixa eu tentar ilustrar para vocês. Tem o ateu, tem a pessoa que diz Deus não existe, aí quando ele diz assim, tá, eu acredito, Deus existe, pum, ele deu um passo. Sabe o que ele se tornou? Um demônio. Um demônio. Só isso. Quer ver? Não, gente, não sou eu que estou falando. Não se escandaliza comigo. Vamos brigar com o livrinho? Vamos lá? Olha aí, Tiago. Abre Tiago aí, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. A pessoa que diz Deus não existe, ela é pior que um demônio. A pessoa diz, tá, eu aceito, Deus existe. Pum, ponto. Agora tá igual aos demônios. Só se tornou igualzinho um demônio. Só isso. Não é nada demais tu dizer assim, Deus existe. Tu não tá fazendo nada demais. Tu quer louvores, quer uma estrelinha. Não, nada disso. É necessário que além de confessar, além de aceitar, melhor dizendo, além de aceitar o fato de que Deus existe, é necessário que se confie nele. É necessário que se confie nesse Deus. Só admitir que Deus existe não basta. S. Sproul, ele diz assim: consentir intelectualmente com as coisas de Deus apenas eleva uma pessoa da condição de pagã ao grau de um demônio. Demais isso aqui, né? Demais. Nós não acreditamos que existe um Deus. Nós acreditamos no fato, na verdade, de que existe o único Deus verdadeiro. Amém? Nós confessamos que aceitamos o fato de que ele existe, e não só isso, mas nós depositamos nele nossa confiança. Nós confiamos nesse Deus que estamos confessando. Eu não aceito só que ele existe, eu confio nele, eu dependo dele, eu acredito nele e a minha fé é baseada nele. O meu coração é dele. É isso que estamos dizendo. Nós colocamos a nossa confiança em Deus. Nós colocamos nossa esperança em Deus. Eu aceito que Deus existe, mas mais do que isso, eu confio nele. Eu sei que ele é bom. Eu sei que ele é meu pai. Eu sei que ele cuida de mim. Eu sei que por fim a minha fé me levará, não na força do meu braço, ok? É ilustração. A minha fé me levará a triunfar. Porque Deus me leva a triunfar. É isso que está dizendo. 1 João diz isso. E essa é a fé que vence o mundo. É isso que João fala. Nós acreditamos que vamos triunfar, sim. Por quê? Porque cremos. Isso depende de nós? Não, mas de Deus. Porque Ele cuida. Entendeu? Precisa que explique mais? Coisa linda, né? Confiar nesse Deus. Não basta aceitar que ele existe, mas depositar nele a nossa confiança. Alistair McGrath, ele diz assim: creio. E esse creio, ele significa: ponho toda a minha confiança em Deus Todo-Poderoso. Ao dizer creio, tu está dizendo, não só eu aceito o fato da existência dele, mas de que eu deposito nele a minha confiança. A minha esperança está em Deus. Independente do que aconteça, independente da circunstância, eu sei que o meu Redentor vive. Como disse Jó. Eu sei, é uma certeza. A fé é a convicção. Lembra disso. Amém? Em terceiro lugar, é um compromisso. Então, 4 exigências individuais da fé, tu precisa aceitar. Além disso, tu precisa confiar em Deus. Em terceiro lugar, tu precisa se comprometer. É um compromisso. Só recitar, basicamente, o credo não é colocar a confiança em Deus. E deixa eu explicar. Aqui faz toda a diferença. Aqui faz toda a diferença. Tem muitos que recitam o credo, que apenas verbalizam o credo. E aqui faz toda a diferença de alguém que crê no que está sendo dito. Apenas recitar, isso a pessoa faz desde o início, na catequese, vai na Igreja Católica, principalmente quando vai na catequese, antes da primeira comunhão,
Ela aprende a recitar, aprende decor. Muitos aqui hoje podem estar recitando esse credo da boca para fora. Não quer dizer que, não significa que tu confia de fato, que tu crê. Sabia disso? Tu sabia disso? Que basicamente tu confessar, tu deixar sair da boca para fora esse credo, não quer dizer que tu crê de fato? A diferença estará nesse terceiro ponto aqui. Se tu se compromete com isso. Se o teu compromisso está nisso aqui. Se o teu compromisso, ele vai além de uma mera recitação mecânica. De um mero creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Uma mera recitação mecânica. Não basta só recitar. Deixa eu tentar dar outro exemplo. Eu venho de um contexto pentecostal. Basicamente, não era o credo que era recitado. O que era feito? Quem crê vem à frente e vai receber uma oração. Não era assim? Tu vai à frente, a pessoa ora por ti, às vezes ela te diz o que tu vai falar. Uma oração... Esqueci o termo agora, é uma oração que tu repete, que o outro está fazendo, e aquilo ali pronto, a pessoa aceitou Jesus. Agora ela é crente. Vocês nunca viram isso acontecer? Vocês nunca viram isso? Não basta tu ir à frente para alguém orar por ti. Não basta tu fazer a primeira comunhão lá nos católicos. Não basta tu ir na presbiteriana e eles pegar a água que eu bebo e botar umas gotinhas na tua testa, assim. Não basta para dizer que tu é crente. Não basta. Vai muito além. Envolve compromisso. Envolve tu te comprometer com essa fé que tu está confessando. Tu tem que ter compromisso com isso aqui. Tem que ter compromisso com aquilo que tu está dizendo. Tu quer ver um exemplo? E talvez seja o maior. Os sacramentos. Como que a pessoa de fato demonstra que crê? Como que alguém demonstra que veio a fé em Cristo? Não é pedindo pelo batismo? Sim ou não? Isso é uma demonstração. Agora, a pessoa já é batizada, ela já participa da igreja, já está envolvida na vida de igreja. Como que ela demonstra o compromisso dela? Alguém arrisca? Oi? Na ceia. Na ceia do Senhor. Participando constantemente, servindo, se doando ao corpo de Cristo. Não só vindo todo domingo, sentando a bundinha, essa rica bundinha, cheia de celulite na cadeira. Não é só isso. É vindo, servindo, participando da ceia, mostrando publicamente que a tua fé vai além daquela mera citação, daquela mera recitação mecânica. Ela envolve prática. É isso que Tiago vai falar, porque a fé sem obras é morta. A tua fé necessariamente precisa implicar num testemunho, em práticas que demonstrem essa fé que tu tem. Como que alguém demonstra compromisso no casamento? Não é indo declarar que vai ser fiel à pessoa diante de um juiz e testemunhas, ou diante de Deus e as testemunhas na cerimônia? Sim ou não? E além disso, basta? Fica por isso? Como que é? Não é vivendo fielmente a vida toda? Sim ou não? Tu entende? A mesma coisa é a fé cristã. Então, meu irmão, não basta tu prometer que vai ser fiel. Tu tem que viver a vida toda se doando para essa mulher que tu decidiu viver ao lado. Minha irmã, não basta tu prometer algo e achar que resolveu. O teu compromisso, ele só iniciou naquele momento. Ele vai por toda a vida agora. O teu comprometimento com a fé cristã não é só no momento em que tu disse, eu creio. Ele vai por toda a vida agora. Na Bíblia, ou na teologia, isso se chama perseverança. Tu precisa perseverar nessa fé que está confessando. Amém? Em quarto lugar, a quarta exigência, então, e a forma prática de como tu demonstra esse compromisso é pela obediência. É obedecendo. Obedecendo a essa fé que tu está
com a qual tu está se comprometendo. Quando nós confiamos, nos comprometemos com aquilo que é confessado no credo, você está dizendo que obedece a essas doutrinas bíblicas inegociáveis. Aquilo ali, esse credo, eu falei, é o resumo da fé. Isso aqui é inegociável. Nós não negociamos, isso não é flexível. Isso aqui é a base, é o resumo da nossa fé. Nós não negociamos isso. Logo, isso implica em doutrinas que vão implicar em questões práticas na nossa vida, as quais nós vamos obedecer. Amém? Entendeu? Então nós estamos dizendo que o credo não deve ser somente conhecido, ele tem que ser vivido. O credo dos apóstolos, que é o resumo da nossa fé, que ele é resumo do conteúdo que nós cremos, que é a palavra de Deus, ele não basta ser conhecido, não basta que você diga que conhece ele ou que você recite ele de forma mecânica. Você pode saber ele de cor e nunca obedecer a nenhuma das doutrinas dele. É por isso que ele conclui com o quê? Qual a última palavra do credo? Esqueceram? Amém. Amém. É por isso que o credo conclui com um amém. É como se você estivesse orando aquilo ali. Você conclui, você encerra ele dizendo amém. Amém. Essa aqui é a base da minha fé. E é a isso que eu me submeto. É a isso que eu obedeço. A Bíblia está resumida nisso aqui. Então eu vou obedecer. Amém. Amém. Entendido? Muitos acham que o credo hoje é desnecessário. E eu quero dar aqui 7 razões, bem rapidinho, pelas quais o credo hoje é útil e necessário. Mais um, viu? 7. Hoje eu sou um coach. Faz um M, Maicon. Gostar. Faz um M. 7 razões pelas quais o credo é útil e necessário hoje. Primeira delas, porque ele define a verdade. O credo ele é o resumo da nossa fé. Nós cremos que a fé é a verdade. Lembra o que eu falei? Nós temos certeza, convicção da verdade em que nós cremos. Sim ou não? João 8,32 fala o quê? Vocês lembram? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o que o Bolsonaro diz, tá? Esquece, não é, ele está errado. Ele foi o melhor presidente que a gente já teve, talvez, acredito que sim, mas como teólogo, esquece, tá? Não é, e conhecereis a verdade. Não é isso. Esquece. Não é aquilo ali. A verdade é uma pessoa, tá? Quando o Bolsonaro diz e conhecereis a verdade, não é tu saber a verdade de que há um sistema corrupto no Brasil que quando conhecido vai te libertar. Isso todo mundo sabe. Isso até os índios que estavam trocando por espelho lá com os portugueses já sabiam. Não é isso que a Bíblia está falando, ok? Entendido? Quando João está escrevendo e ele diz, citando, repetindo o que Jesus falou, ele está dizendo assim, e conhecereis a verdade, ele está fazendo menção ao que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É quando tu conhece Jesus que tu é liberto. Quando tu conhece o Senhor, isso te dá liberdade. Lembram que na série dos 10 mandamentos eu falei, a verdadeira liberdade está em viver na liberdade que Deus nos dá no cercado da lei? Lembram? Ali nós temos liberdade. O credo, ele é essa definição, é o que resume para nós a verdade que nós cremos. Quando conhecemos a verdade, nós somos libertos. Amém? Em segundo lugar, o credo hoje é útil e necessário porque ele corrige os erros. Então hoje, tudo é questionado, né? Tudo. Questiona-se até a verdade. Há quem diga que a verdade sequer existe de tão subjetiva que ela é. Eu não entendo, eu juro que eu não entendo. Sendo que quem fala isso, jura de pé junto que o que ele está falando é verdade. E não faz sentido. Enfim.
Esse mundo é de enlouquecer, né, Dilmar? Tu enlouquece no mundo se tu for acreditar em tudo que dizem. Nesse relativismo, humanismo, né? Cara, ideologia de gênero. O mundo quer te enlouquecer? Tu não percebeu isso ainda. O mundo vai te enlouquecer se tu deixar. Então, hoje se questiona tudo. Tudo é questionado. Ah, essa é a tua verdade. Quem é que me garante que essa é a verdade? Tá. Com o credo, nós estamos reconhecendo, nós estamos percebendo ou admitindo algo que corrige os erros. Eu falei antes, né, que o credo serve para isso, para nos ajudar a reconhecer o que é genuíno e rejeitar o que é falso. O credo ele vai nos ajudar a corrigir os erros. Então, por exemplo, uma igreja que não tem documentos, não professa o credo, ou não tem nenhuma confissão de fé, ela é uma igreja que ela pode ser levada para qualquer lado, por qualquer vento de doutrina. O credo ele vai dar essa correção, ele vai puxar de volta, ele corrige os erros, ele vai trazer de volta aquilo de onde a pessoa, ou a igreja, ou individualmente, está se deixando desviar. Desviar da fé genuína. Ok? Amém? E por desviar, às vezes, é perder a fé, inclusive. Às vezes é professar uma fé que não é bíblica, ou simplesmente abandonar a fé que tem. Que no fim das contas vai dar a mesma coisa, mas a prática ela vai por dois caminhos. Então é coisas diferentes. Não há nenhum erro mais perigoso que o erro teológico. Presta atenção nisso aqui. Pode um político se enganar, pode passar 10 anos e algum político... Gente, eu me enganei. Eu achei que o Bolsa Família era a melhor coisa e não é. Eu acredito que esse caminho aqui é o melhor. Pode acontecer? Pode sim ou não? Vai ter grandes estragos? Sim ou não? Peguei alguns, né? O pessoal já me de direita ali vai. Não vai ter grandes estragos. Porque tu pode cuidar. Se tu é uma pessoa que tu trabalha, tu tem seu salário, tu te dedica à tua família, pode ter Bolsa Família igual ou não? Pode. É só tu não usar. Simples. Tá entendendo? Pode ter. O governo pode ter benefícios? Pode. É só tu não usar. A questão é, o que dá mais estrago? O que causa mais estrago? É um político que pensou que fazendo isso seria o certo e depois se arrepende? Ou alguém que diz que Deus não é trino, que o Filho não é Filho, ou que o Filho não é Deus? Qual dá mais estrago? Qual deles respinga na eternidade? Qual deles tem consequências eternas? Tá entendendo? Nenhum erro, então, é tão grave quanto o erro teológico, a heresia. Ok, gente? Amém? Não tem, então, como nós abrirmos mão disso aqui. O credo é necessário hoje. Ele é útil para corrigir os erros. Em terceiro lugar, o credo fornece regras e padrões para o povo de Deus. Por quê? Se ele corrige o erro, logo ele vai nos resguardar de cometer o erro. Ok? Entendido? Vamos avante. Em quarto lugar, o credo é útil e necessário hoje porque ele ensina como adorar e confessar a fé que nós temos. O credo é útil hoje e necessário porque ele guia por meio dessas verdades mais preciosas da nossa fé. O credo são as principais doutrinas em que nós cremos, certo? Logo, confessando isso, nós estamos dizendo, esse aqui é a principal forma em que eu adoro. A minha fé está fundamentada nisso aqui. E logo, se a minha fé está fundamentada nisso, a minha adoração está fundamentada nisso. Entendido? Adiante. Em quinto lugar, o credo é útil e necessário hoje porque nos conecta com a fé de nossos pais.
O credo não é só palavras, ele vai muito além. O credo é um legado que os nossos irmãos nos deixaram. Eu falei para vocês antes, alguns deles inclusive derramaram sangue por isso aqui. Nós estamos com um documento em mãos, com um texto em mãos, que é um legado daqueles que já partiram antes de nós. Em sexto lugar, o credo é o resumo da fé. Ele resume a fé. Não é um substituto das Escrituras. Não é isso. Nós não estamos substituindo as Escrituras. Nós estamos apenas com um resumo preciso do conteúdo das Escrituras. Em sétimo lugar, o credo, ele é útil e necessário hoje porque ele define a verdadeira unidade cristã. Como eu disse, ao invés de dividir, e hoje está cheio de divisão, né? Hoje o que mais tem é divisão. Eu conversava com o pastor Daniel esses dias, e ele estava falando lá na cidade dele, o contexto lá é meio complicado. Lá tu não vê igreja sendo plantada, né? Tu vê igreja dividindo. Chegou, cresceu um pouquinho, divide. Cresceu um pouquinho, divide. Alguém briga com alguém, alguém não gosta do que o outro fez e por aí vai, daí divide. É sempre assim, não é, tá tudo bem, ok? Gente, tá tudo bem, não foi um sinal de que haverá uma explosão entre nós, fiquem tranquilos. O sinal da fé genuína é quando ela passa para a união e não para a divisão. Amém? O credo é isso. Ele une o cristão genuíno. Ele une aqueles que confessam que creem nisso aqui. E vocês vão me matar agora. 10 implicações do credo na nossa vida. Rapidinho, tá? Não vai demorar, fica tranquilo. Isso aqui é do Mark Driscoll e é uma bênção. Olha, presta atenção, anota aí. Primeira delas. Implicação na nossa vida. O credo, ele exige uma confissão pessoal. A igreja confessa o credo há séculos, mas individualmente nós precisamos confessar, eu creio. Em segundo lugar, o credo implica numa dependência nossa. Por quê? Porque a gente não inventou a roda. A gente não está inventando nada. Ok? A gente não está, eu descobri agora o cristianismo verdadeiro que esteve perdido há 2000 anos. Não. A gente só está subindo nos ombros de gigantes da fé. Irmãos que lutaram e morreram, alguns por causa disso aqui. E nós estamos fazendo uso disso. Nós confessamos também que somos dependentes desse legado, desses irmãos que viveram antes de nós. Em terceiro lugar, o credo implica em humildade. Veja que não há no credo determino, né? Eu determino tal coisa. Não, a fé não é assim. A fé é humilde. Ela é humilde. Em quarto lugar, implica em santidade. A fé verdadeira nos impulsiona a negar o mundo e a reconhecer a fé cristã, a abraçar o que vem de Deus, da palavra de Deus. Então nós estamos negando o sistema mundano e abraçando a palavra de Deus, o resumo da fé, que é o credo. Em quinto lugar, o credo implica em atitude. Só a fé, só a doutrina, não vale. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Agora, só fazer, só trabalhar, vamos só levantar o prédio da igreja, vamos só fazer... Não, também não. Porque aí vira qualquer coisa, vira clube, vira seita, vira menos igreja. A igreja precisa ter documentos na qual ela baseia a sua fé. Então, doutrina e prática. O credo caminha junto com a nossa vida prática. Então nós precisamos que a nossa atitude seja fundamentada nisso aqui. Certo? Em sexto lugar, afeição. O credo vai implicar para nós em ortodoxia, que é uma fé genuína, uma fé correta. Ele vai implicar em ortopraxia, que é uma conduta correta, prática correta. Mas também vai implicar em ortopatia, que são as afeições corretas. Tu ter as motivações corretas no coração. Aquilo moldar o teu ser, santificar de fato. Tu ser santificado, ser tornado mais parecido com Cristo. Ou seja, as tuas afeições são corretas. São aquelas que agradam a Deus. Tu gosta do que Deus gosta. Tu odeia o que Deus odeia. Amém? Em sétimo lugar,
a fé no alvo certo. O credo implica que tenhamos uma fé no alvo certo. Marcos 11, 22 diz assim. Vamos ler. Marcos 11, 22. Eu não coloquei na projeção, então vamos ler. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé no quê? Em Deus. Tu percebe que a nossa fé confessada no credo, creio em Deus, ela vai de acordo com a Escritura? Tenham fé em Deus. A fé, ela tem o alvo certo. Não é crer em qualquer coisa. Tu não crê no acaso. Tu não crê em ídolos. Tu não crê em qualquer coisa. Tu não crê, é crer em Deus. A tua fé implica em ter um alvo correto. Além disso, fé mesmo na incredulidade. Como assim? Tá inventando coisa já agora. Não, já passou do limite. Podia ser 7 coisas só. Quis botar 10, teve que inventar coisa. Né? Só pode. Olha só Marcos 9, 24. Abre aí. Marcos 9, 24. Também não está na projeção. Então tu vai ter que ler. Marcos 9, 24. Imediatamente o pai do menino exclamou. Lembra que havia um menino possesso. O pai do menino leva ele e pede para Jesus expulsar. O que ele fala? Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Olha a contradição. Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Quando nós estamos confessando o credo, nós estamos dizendo: talvez a minha fé seja menor que um grão de mostarda. Talvez seja isso, mas eu creio. Senhor, mesmo que a minha fé não seja como deveria, mesmo que ela seja aquém daquilo que deveria, me ajuda na minha incredulidade. Senhor, me ajuda, me ajuda. Nós confessamos que cremos, e mesmo na incredulidade, nós admitimos que a nossa fé não é a base, não é a essência, mas Deus é. Deus é. Não é a nossa fé que faz acontecer, Deus é que faz. Amém? Em 9º lugar, o credo implica em tradição. Nós não cremos na tradição como sendo igual às Escrituras, como os católicos fazem. Eles têm autoridade em 2 frentes: Escrituras e tradição. Nós não. Nós não acreditamos que a tradição seja igual em autoridade à Bíblia, ok? Não acreditamos nisso. No entanto, não quer dizer que nós abrimos mão da tradição. Nós admitimos, nós aceitamos a tradição vinda dos nossos irmãos que viveram antes de nós. Nós aceitamos de bom grado, inclusive. A tradição, ela tem o seu valor, ela é muito importante na fé cristã. E por último, o legado. Há mais de 2 anos, nós cremos no que os apóstolos creram. Há mais de 2 anos, ao confessar o credo, nós estamos dizendo: a minha fé é igual ao do que os meus irmãos apóstolos creram. Em 10º lugar, nós estamos, ou implica que nós aceitemos esse legado e que a nossa fé vem sendo a mesma desde que Jesus instituiu a sua santa igreja. Amém? Fica de pé. Eu quero que tu entenda aqui hoje. E eu falei, no final ia ter 3 passos para a felicidade plena, né? Agora vocês vão prestar atenção. A primeira coisa que tu precisa é crer. Hoje aqui, presta atenção. Hoje aqui tem um chamado para ti. Há um convite para ti. Creia. Creia. Há uma oportunidade aqui hoje. Creia. Creia. Deus está olhando no teu rostinho e dizendo: creia. Creia. A primeira coisa que tu precisa é crer. A segunda coisa que tu precisa é pegar agora essa tua crença, essa tua fé e passar adiante.
e levar adiante. Nós chamamos isso de missão. Nós chamamos isso de evangelismo. Não basta tu crer no Senhor, a tua fé ser corretinha, tu ter uma fé bonitinha, redondinha. Não basta se tu guarda ela para ti. Jesus falou, e nós lemos antes, Mateus 28, 18 ao 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Se tu crê em Jesus, se tu crê que ele de fato tem toda a autoridade, necessariamente tu precisa viver uma vida missional, missionária, evangelística. Amém? E a terceira coisa para a felicidade plena é que essa fé que nós confessamos, esse creio, nos levará à eternidade. Isso nos conduzirá à presença do Senhor. Lá sim, de fato, tem felicidade plena. É diante dele que nós estamos. É diante dele que nós confessamos: creio em Deus. E esse Deus é aquele que iniciou a boa obra. Quando nós, bebezinhos na fé, dissemos: eu creio. E esse Deus, Paulo fala em Filipenses, é o que vai concluir essa obra. Ele vai concluir, e nós temos certeza, a nossa esperança está nele, de que essa obra será finalizada. E nós estaremos para sempre com o Senhor. E ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E diante dele nós cantaremos com os santos anjos. E nós viveremos em plena harmonia e felicidade. Amém? É isso. Cara, tu quer a felicidade plena? Está aqui. Creia no Senhor. Leva adiante essa fé que tu tem e aguarda nele, porque ele breve virá. Aquele que vem virá e não tardará. Amém? Bendito é o nome dele. Nós vivemos por isso. Isso aqui é o resumo da vida. Se tu não tem isso como propósito, tua vida está sendo em vão. Se esse não é o grande propósito da tua vida, meu irmão, minha irmã, se esse não é o teu propósito de vida, tu está tendo uma vida em vão. Tu está vivendo para nada. Tu está vivendo por algo fútil. A tua vida tem que ser fundamentada nisso e com esse alvo, com isso em foco. Amém? Pai, nós estamos aqui hoje iniciando, Senhor, esse estudo no Credo dos Apóstolos e nós queremos, Senhor, confessar: eu creio em Deus. Creio em Deus. Ajude-nos, Senhor, a levar adiante essa fé, que isso não fique preso em nós, que isso não fique somente em nós, mas que nós possamos levar adiante, que a igreja possa conduzir essa fé adiante, chamando outras pessoas a confessarem também que creem em Deus, o Pai Todo-Poderoso, em Jesus, no Espírito Santo, o Deus Trino, Santo, bendito e maravilhoso, ao qual nós confessamos, em quem nós confiamos e em quem nós aguardamos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos que essa nossa fé, que o creio que nós confessamos, não seja só da boca para fora, mas seja algo que molda a nossa vida, algo que aquece nosso coração, algo que vai transformando o nosso viver, para cada dia sermos mais parecidos com o Senhor Jesus, o nosso Senhor Todo-Poderoso. Esse é o meu pedido, Pai, por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.